Olá a todos, caros amigos e seguidores do canal do Boss, bem-vindos, cá estou eu para mais uma análise de mais outro herói que acabou de ser lançado no jogo Myth Wars and Puzzles. Desta vez um herói que diz respeito à quinta temporada, à Invocação de Sonho, e que está disponível no respectivo portal para vocês irem lá tentar a sua sorte. Vamos falar então da Olivia, esta heroína, executor escarlate, de elemento de fogo, cor vermelha, graficamente espetacular, muito bonita. Aqui a Olivia, absolutamente fabulosa. E como vocês estão aqui a verificar, possui 829 de poder, um poder elevado, aí na linha dos heróis, com poder mais elevado, se bem que já haja heróis a ultrapassar os 830 de poder. Vamos ver aqui a sua classe Mago, subclasse número 1, Escola do Domínio da Doutrina, ou seja, da subclasse número 1. Possui a sua família, como todos os heróis da quinta temporada, que se chama-se Guardião da Paisagem Onírica, e então existem estes bónus para esta família, que quando o lançador usa a sua habilidade especial, existe uma chance de 20, 25, 30 ou 35% de as pedras em maior número presentes no tabuleiro, da cor com que estiverem maior número no tabuleiro, ficarem encantadas. E quando essas pedras ficam encantadas e são combinadas, o seu dano aumenta em 50%. E é claro que as probabilidades são as mesmas ao defender. É claro que estes heróis também têm outra particularidade, que aumentam as fases em 2 turnos, as fases de limitação de ataque. Ou seja, como vocês sabem, especialmente nas fases lendárias em todos os mapas, e no mapa 5, não só nas lendárias como na normal, na difícil ou na lendária, todas elas têm limites para concluir a fase. Ou seja, vocês têm um determinado número de jogadas para acabar com a fase. Se não acabarem naquele número de jogadas, por e simplesmente não obtêm êxito. E claro, às vezes torna-se difícil concluir dentro daquele limite, ou então temos que usar muito itens para a sua conclusão. Neste caso, estes heróis, por cada herói que vocês levarem na vossa equipa com este espelho, ou seja, com este símbolo, eles aumentam em 2 turnos extra esse limite de fases. Imaginemos que uma fase tem 20 turnos, passa a 22, se levarem mais outro herói da mesma família, passa a 24 e assim sucessivamente, ou seja, 2 jogadas extra por cada herói que vocês levem desta família. Vamos ver aqui uma habilidadezinha, ou seja, Ordem Eterna. Enquanto este herói sobreviver, se uma doença de status for aplicada a um aliado, existe 30% de hipótese de esse aliado resistir a essa doença. Portanto, tem aqui esta habilidade passiva que enquanto este herói estiver presente na equipa e algum aliado porventura for aplicada uma doença de status, existe a probabilidade de resistir em 30% a essa doença. Tem aqui mais outra habilidade que diz: as runas do sonhador aumentam a velocidade de generação de maná. Portanto, depois de combinarmos 20 pedras do mesmo elemento deste herói, ou seja, como ele é vermelho, depois de combinadas 20 pedras vermelhas, irá aparecer a famosa runa do sonhador, e que depois de combinada, ela irá aumentar a velocidade de regeneração de maná em todos os aliados em 15% durante 3 turnos. Portanto, quando essa runa aparecer nas pedras vermelhas depois de combinada, ela irá aumentar em 15% a velocidade de produção de maná em todos os aliados durante esses 3 turnos. A probabilidade é a mesma, neste caso, ao defender, este inimigo tem que ser atacado, este herói tem que ser atacado 5 vezes para que essas pedras, digamos, apareçam no tabuleiro. Mas eu já vos expliquei em vídeos anteriores qual é, digamos, a diferença entre a parte atacante e a parte defensiva. A parte atacante é quando nós atacamos com a nossa equipa outro adversário, seja em que circunstância for, ou seja, somos nós a jogar. A parte defensiva é quando nós montamos uma equipazinha para guardarmos as nossas minas, guardarmos lá na guerra e outros venham atacar. Isso é a parte defensiva. A parte atacante é quando somos nós próprios a atacar outras equipas.
Vamos ver aqui o seu ataque e a sua defesa, como vocês estão aqui a verificar. 801 de ataque, um ataque muito forte, aí na linha dos heróis com o ataque mais forte, de 801. 759 de defesa, uma defesa mais baixa. 1402 de saúde. Como vocês verificam, o ataque mais forte que a sua defesa, o que faz dela um herói vocacionado para o ataque. Vamos ver o nome da sua habilidade especial, chama-se Execução Final da Justiça, é de carregamento de maná rápido, e o que é que faz? Causa 480% de dano ao alvo, ou seja, o que faz dela um sniper muito poderosa, ou seja, de 480% aliado aqui a 801 de poder de ataque, faz um ataque muito forte, ou seja, ela tem um ataque muito forte que causa muito dano num só herói, portanto, ela atinge um herói com 480% de dano nesse herói. Além disso, causa dano extra contra a natureza, ou seja, contra heróis verdes ainda é superior a esse dano. Ou seja, ela, se for um herói verde, o dano ainda será aumentado por ser verde. Ou seja, ela tem um ataque muito forte contra todas as cores, mas se for verde, ainda tem um ataque extra forte. Além disso, o alvo ganha menos 45% de defesa por 4 turnos, ou seja, provoca uma baixa defesa no alvo de 45%, ou seja, quase metade, durante 4 turnos, o que faz dele um alvo mais frágil depois para ser abatido. Depois diz assim, se o alvo tiver 2 ou mais doenças de estado, não é? A duração de todas as suas doenças de estado é aumentada em 2 turnos, ou seja, se o alvo já tiver doenças de status, uma, duas ou mais, né? O seu estado é aumentado em 2 turnos. É claro que as doenças de estado não invocáveis não são contabilizadas e a sua duração não pode ser aumentada. Ou seja, aquelas que não se podem tocar, aquelas que são intocáveis, não contam para esta forma. Ou seja, só aquelas que podem ser retiradas e aquelas que podem ser alteradas. Portanto, essas doenças de estado, se porventura tiver 2 ou mais, ela aumenta em 2 turnos, prolonga em 2 turnos essas doenças de status nos adversários. Depois disso, se o alvo tiver 4 ou mais doenças de estado, ou seja, isto é, anterior era se tivesse mais do que 2. Neste caso, se tiver mais que 4, a duração de todas as suas doenças de estado é aumentada em 5 turnos, ou seja, passa para 5 turnos. O aumento dessas doenças de estado, é claro que prevalece então a mesma regra que aquelas doenças de estado que não podem ser invocáveis ou que não podem ser, essas não podem ser alteradas, portanto essas permanecem como estão. Portanto, aquelas que podem ser alteradas, essas sim, essas é que irão sofrer este aumento. Se forem então 4 ou mais doenças, aumenta para 5 turnos a sua duração. Portanto, estamos aqui perante uma heroína muito forte para o ataque, uma heroína vocacionada exclusivamente para o ataque, que tem um ataque muito forte, que vocês devem, na grelha de talentos, apanhar mais espadas ainda, todas as espadas que vocês puderem, para que o seu ataque fique devastador, absolutamente devastador, porque ela tem um ataque fortíssimo. Portanto, aqui na grelha de talentos apanhar tudo o que é espadas, para que o seu ataque ainda fique mais forte do que aquilo que já ele é. Quanto à colocação na equipa, esta heroína deve ser no canto esquerdo da vossa equipa, portanto no cantinho esquerdo, para não só ficar mais protegida das pedras que vêm do adversário, bem como para que depois algum herói que esteja já à sua direita e ligar depois, já usufrua então da baixa de defesa que esta heroína proporcionar. Portanto, além disso, também será uma ótima heroína para levar contra titãs verdes. Portanto, será uma boa heroína para levar para titãs verdes, porque ela irá baixar a defesa, uma defesa geral, neste caso é uma defesa geral de menos 45%, e depois será muito mais fácil de vocês fazerem mais dano nos titãs verdes, ou então numa equipa noutra equipa qualquer, um adversário que tenha verdes, porque normalmente no verde ainda vai fazer um dano extra.
Portanto, uma heroína muito, muito boa para o ataque, inclusive para usar contra titãs verdes. Colocação na equipa. No canto esquerdo da vossa equipa, emblemagem aqui a parte das espadas, apanharem todas as espadas possíveis até ao final para que o seu ataque ainda fique mais forte. Portanto, fica aqui esta análise. Eu vou dar um 8,5 à Olivia, visto que ela é dos melhores heróis para o ataque que vocês podem ter na vossa equipa. Realmente é uma heroína muito forte para o ataque, que vocês, se tiverem, vocês vão ver que ela irá dar um dano brutal nos adversários. Portanto, fica aqui este apontamento sobre a Olivia. Espero que vocês a conquistem, né? Que tenham na vossa quadra, porque realmente é difícil nós obtermos os heróis que nós queremos. É muito difícil nós conseguirmos heróis, as percentagens são extremamente baixas, nós convocamos e não saem heróis absolutamente nenhuns, ou praticamente nenhuns, mas pronto, algum terá a sorte, a felicidade de o conseguir. Portanto, aqueles que conseguirem, os meus parabéns, sem dúvida, é um herói muito forte para vocês terem na vossa equipa para atacarem os outros heróis. Resta-me despedir com a amizade desde sempre, aproveitando porque estamos à época de Páscoa, desejar-vos a todos e vossas respectivas famílias votos de uma excelente Páscoa em família, em comunidade e, claro, aproveitem esta época festiva para descansarem, para jogarem, para terem aí a vossa família toda reunida e, claro, aproveitem a vida porque são estes pequenos bocadinhos que vale a pena a gente viver. Portanto, a todos um grande abraço aqui da parte do Boss, boa Páscoa para todos e até uma próxima, se Deus quiser.